A gente volta a falar do CNN Talks. A gente vai acompanhar agora o segundo painel do evento com Reinaldo Pazanese, CEO da CEMIG, e Sandoval Feitosa, que é o diretor-geral da ANEEL. Eles discutem agora sobre a modernização do setor elétrico. Vamos ouvir. Santo Antônio. Isso gerou caixa, isso gera o caixa para a gente poder dizer dos 70 bilhões de reais de investimento. Onde estão esses investimentos, Fernando? Eu acho que estão no coração hoje do que é a discussão de transição energética em rede. Dos 70 bilhões de reais, a gente está falando que 80% disso é rede de infraestrutura. E energia elétrica, eu gosto de dizer, é a infraestrutura das infraestruturas. Porque se a gente quer ter mais mobilidade, se a gente quer ter transporte, nós vamos ter metrô, nós vamos ter ônibus elétrico, nós precisamos de energia elétrica. Se a gente quer ter petróleo daqui a Presidente, nós precisamos de energia elétrica. Se a gente quer ter telecomunicações, basta ver os postes nossos, o que precisa de uso de energia elétrica. Se a gente quer ter saneamento, a gente precisa de energia elétrica. E a palavra-chave em transição energética hoje é investimento em rede. Então, o que nós estamos fazendo? Nós efetivamente estamos quase duplicando, um pouco como o presidente João Vitor colocou, nós estamos duplicando o tamanho da CEMIG em número de subestações e a gente está trazendo mais qualidade no dia a dia da qualidade da prestação de serviço. Vou dar alguns exemplos aqui, se você me permite. Nós temos um programa chamado Mais Energia, que nós estamos construindo 200 novas subestações, já entregamos 150, eram 400. Tem um número para mim que me surpreende, que é que 70% das subestações, quando nós assumimos a CEMIG, tinham mais do que 30 anos de idade. Mais de 50%, Sandoval, tinham mais de 40 anos de idade. Outro dia eu tive numa inauguração em Santo Antônio do Monte, que é um grande polo produtor de fogos de artifício. Quando a gente vai lá no Ano Novo, no Réveillon, em Minas, aquilo tudo vem de Santo Antônio do Monte. Bom, o prefeito estava tão feliz porque a última subestação tinha sido inaugurada pelo Magalhães Pinto há 60 anos. Acho que esse dá um pouco o tom desta transformação. E é impossível você ter transição energética, ainda mais com solar e eólica, tá certo? Se você não tiver rede. Então é isso, a gente hoje efetivamente está construindo 200 novas subestações, eram 400. E aí tem muitas outras coisas. A gente está colocando 30 mil quilômetros de rede trifásica para a agricultura. Daqui o deputado sabe o quanto que você precisa de trifásico para pôr irrigação. Não adianta no monofásico. Então são 30 mil quilômetros, perímetro da terra são 40 mil quilômetros, para ter ideia um pouco do que significa 30 mil quilômetros. Estamos colocando dupla alimentação para 100% dos municípios. Estamos substituindo todas as estruturas de madeira. Então, qual é o nosso objetivo? É, de fato, prover a rede para o setor privado trabalhar a geração de energia renovável e para a gente poder ter conexão para atrair quem tem interesse na energia renovável. Sandoval, a gente está na cidade de São Paulo, que a Grande São Paulo passou por um problema no setor de energia muito profundo recentemente na distribuição. E muito se discutiu isso, a sociedade se debruçou de maneira muito interessante até, porque é um assunto árido, distante das pessoas, mas como as pessoas se viram afetadas por esse tema, muita gente passou a discutir. Do ponto de vista do regulador, da agência regulatória, a regulação, as regras que existem hoje, ajudam a modernizar, a dar resiliência para esse serviço, ou acabam atrapalhando e gerando uma dificuldade do capital privado em botar dinheiro na mesa? Bem, bom dia a todos e a todas. Queria realmente agradecer ao João Vitor pelo convite e também parabenizar a CNN por essas iniciativas. Essas duas verticais que foram citadas são duas economias que certamente impulsionam o desenvolvimento do Brasil. Então, parabéns, cumprimentar o meu amigo Arnaldo Jardim e, de fato, parabenizá-lo também pela sua respeitável trajetória política e pelas enormes contribuições, não apenas ao setor de eletricidade, mas o setor do agro, o setor também de combustíveis, biocombustíveis. Cumprimentar meu amigo Reinaldo, parabenizá-lo também
pelo enorme trabalho que você fez ao longo de toda a sua gestão na CEMIG. Eu já tive a oportunidade de lhe cumprimentar e também, naquela ocasião, o governador pela escolha e também da prestação de contas da CEMIG que foi feita para a agência. Cumprimentar o Fernando aqui, parabéns pelo seu trabalho e parabéns, presidente, sua apresentação foi belíssima. Bem, nós vamos agora falar de um setor que é um setor diferente do setor de óleo e gás e biocombustíveis. Enquanto esse é um setor que sofre uma regulação, mas ele é mais liberalizado, e vamos agora falar de um setor que ele é fortemente regulado, e é o trabalho que a agência faz. Quando, Fernando, você coloca do eventual burocracia, por assim dizer, da regulação, eu diria exatamente o contrário. Com exceção da CEMIG e da Celesc, todo o setor de distribuição de energia elétrica no Brasil é privado. E nós temos grupos nacionais e grupos internacionais. Isso é o resultado da confiança no nosso país. Um país que tem uma democracia relativamente jovem, mas tem mudanças políticas relevantes ao longo das últimas décadas, que tem mantido algumas premissas que são importantes para o investimento privado. Respeito aos contratos, criação e atuação de agências reguladoras que podem não ser o melhor modelo possível, mas seguramente foi esse modelo que já permitiu a atração de mais de 1 trilhão de investimentos desde a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que completa este ano 30 anos. Então, eu diria, respondendo muito objetivamente, a atuação das agências reguladoras em geral, em especial da ANEEL, tem assegurado o desenvolvimento do país e o crescimento dos investimentos nacionais e internacionais. Trazendo especificamente aqui para o caso de São Paulo, nós temos o segmento de distribuição hoje sofrendo 2 pressões muito relevantes. É a pressão tecnológica, o crescimento da tecnologia em diversas perspectivas tem permitido a geração da própria energia. Nós temos uma estrutura de custos na distribuição que ela é dividida entre os consumidores. Então, quando essa pressão tecnológica chega, que favorece, por exemplo, o consumidor gerar sua própria energia, da mesma forma, uma maior digitalização, a possibilidade de você fazer a venda no Mercado Livre, tudo isso pressiona tecnologicamente e, aliado a uma outra estrutura de custos, que ela não é completamente eficiente, depois, se tiver oportunidade, eu gostaria de falar sobre isso. E a outra pressão é a pressão climática. A pressão climática tem exigido redes mais resilientes, tem exigido ajustes, por exemplo, e que nós já fizemos no passado, da nossa principal matriz de geração de eletricidade, que é a hidroeletricidade. Em algum momento nós tivemos uma crise do GSF, que foi um problema exatamente do regime de chuvas que tivemos, na nossa redução da capacidade de armazenamento de água. E em algum momento nós tivemos que fazer um ajuste regulatoriamente e legalmente, através de uma lei. Nós temos também a incidência de queimadas em determinados momentos do país, e é um país que fez uma escolha por ser altamente e fortemente conectado. Um número para todos nós termos orgulho: a rede elétrica no Brasil, ela é maior do que toda a rede elétrica da Europa. Então, se nós pegarmos, presidente, toda a Europa e somarmos toda a quantidade de redes e levantarmos esse número no Brasil, que hoje é em torno de 190 mil quilômetros de linha, apenas na rede básica, que a gente chama, nós já somos maior do que toda a Europa. Então, eu diria que os problemas que tivemos aqui em São Paulo, a regulação e a legislação tem previsibilidade e está tratando. E especificamente, o que nós tivemos aqui em São Paulo? 3 eventos climáticos muito extremos, e quando eles ocorrem na transmissão, basicamente uma linha de transmissão cai, você recupera a rede e praticamente todo mundo que foi desligado volta automaticamente.
Quando você tem milhões de desconexões, como aconteceu aqui, por 3 vezes, decorrente em alguns momentos de queda de árvore ou outros problemas, você tem que passar a fazer a reconstrução praticamente manual de cada consumidor desligado. É aí que a empresa tem que ter eficiência em responder rapidamente essas ausências na prestação do serviço, mas nós estamos tratando esse tema, mas a sua pergunta é essencial. Exatamente o contrário, a regulação permitiu que mais de 1 trilhão de investimentos fossem embarcados no Brasil desde a criação das agências. Reinaldo, pensando nas questões que o setor ainda tem a endereçar e a resolver, hoje, do ponto de vista macro, o Brasil como uma potência na energia limpa, uma potência na transição energética, está mais fácil para o Brasil conseguir ser um grande exportador dessa energia verde? Ou está mais fácil para o Brasil tirar proveito e consumir ele mesmo essa energia verde? Qual a tua leitura? Está mais fácil mandar para fora ou chegar na tomada dos brasileiros? Ambos, né? Mas eu acho que eu quero começar um pouco assim, quando você fala de transição energética, quando você fala do potencial do Brasil, talvez a gente tenha que, de fato, recuperar aqui que o setor elétrico brasileiro é um sucesso. Então, assim, a gente fala de muitos desafios, hoje você fala de curtailment, então, vamos lembrar a história do setor elétrico, vamos lembrar aqui os 30 anos da ANEEL. Hoje a gente tem um sistema absolutamente integrado, 100% universalizado e 90% renovável. Toda vez que você viaja, ninguém acredita. Absolutamente ninguém acredita. Nenhum país tem uma infraestrutura tão desenvolvida, integrada e limpa como o Brasil. E isso se deve à estabilidade da regulação. Se a gente hoje está investindo 70 bilhões de reais, é porque a gente acredita na regulação. Então, eu acho que assim, às vezes a gente tem que lembrar isso, porque às vezes a gente fica falando de temas específicos e esquece esse filme, e que é um filme, eu não tenho dúvida, que é a infraestrutura de maior sucesso que nós podemos dizer, sobre transporte, sobre saneamento, sobre telecom, eu diria que não há dúvida, entendeu, do quanto nós desenvolvemos e somos um exemplo do ponto de vista de transição energética. O que é o nosso grande desafio? Nosso desafio é preservar essa vantagem competitiva. O Brasil hoje é 90% renovável, mas o mundo investe em energética. Hoje a China investe 20 vezes mais do que o Brasil em transição energética. Os Estados Unidos investem 10 vezes mais do que o Brasil em transição energética. A Austrália promete ser 90% renovável em 10 anos. Então, assim, nós temos que aproveitar a vantagem que nós temos hoje. E a gente tem que aproveitar de forma dupla. Um pouco assim. Primeiro, nós temos que exportar mais produtos verdes. Então, assim, não é que nós vamos exportar a energia elétrica, até se um dia tiver hidrogênio, mas essa é uma tecnologia um pouco mais arriscada. Mas a gente pode, seguramente, cada vez mais poder exportar com prêmio. Também essa é uma grande vantagem do Brasil. A gente não tem uma energia verde com um prêmio de preço sobre outras. Então, assim, tudo que a gente produz no Brasil é o mais competitivo possível, ainda sendo renovável. Então, para mim, é conseguir exportar mais. E o segundo é aproveitar toda essa infraestrutura que nós temos, todo esse parque que nós temos, a vantagem que nós temos, somos 12% da água potável do mundo. Temos os melhores locais de radiação solar do mundo. Temos aí também, na costa, ventos que são entre os melhores locais do mundo. E a gente atrair indústrias intensivas em energia renovável. Então, aqui é um misto, Por um lado, energia elétrica como base para a gente exportar produtos verdes, e, por outro lado, energia elétrica e infraestrutura para a gente, de fato, poder atrair. Tem sempre um número que me surpreende, que é o tema do data center. Todo mundo, obviamente, está falando isso, mas data center em 2040 é esperado que seja 8% da carga do mundo. Então, assim, é absolutamente gigantesco. Assim, um data center que chega, ele consome mais energia do que a cidade inteira. Eu não estou falando de cidade pequena, não. Estou falando de cidade grande. É um pouco para ter ideia
do potencial que existe para a gente, de fato, tendo políticas e incentivos adequados, a gente poder aproveitar essa vantagem que nós temos e preservar essa vantagem para poder atrair as indústrias que precisam de energia renovável. Sandoval, o senhor mencionou a questão dos custos, que o senhor queria detalhar. Eu quero ouvir o senhor sobre isso. E aí, até usando como gancho, hoje a Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre o Mercado Livre e alguns pontos ali que começam a gerar algum transtorno e alguma preocupação sobre essa tão esperada abertura do Mercado Livre para mais consumidores. Hoje, a precificação, os custos acabam sendo um problema, um ponto de dúvida sobre o funcionamento do setor? Antes de falar desse ponto, eu queria só reforçar dois aspectos que o Dr. Reinaldo mencionou. Primeiro, a questão do custo da energia elétrica no Brasil e quão importante esse aspecto ele reflete nos investimentos das distribuidoras. Se nós olharmos de 21 a 25, de 21 a 24, as distribuidoras no Brasil investiram 110 bilhões de reais. Está previsto entre 2025 e 2028 investimento de 180 bilhões de reais, exatamente na previsibilidade que é assegurado através da atuação da agência e também legislações que são elaboradas pelo Poder Público, pelo Parlamento e também pelo Governo Federal. Um outro ponto também muito importante, que eu acho uma curiosidade, presidente, a respeito da fala da senhora com relação ao consumo energético do Brasil, comparando com a Europa e também com os Estados Unidos. Eu tive a curiosidade de confirmar os números que eu já tinha. Na Europa, o nosso consumo também sobre a eletricidade, ele é exatamente a metade. Enquanto o Brasil consome em torno de 2.900 kWh ano no Brasil, a Europa em torno de 5.500, 4.800. Os Estados Unidos são 12.900, ou seja, em torno de 4 vezes maior o consumo. Então, nós temos no Brasil, o Reinaldo falou corretamente, nós temos que induzir o crescimento do nosso mercado. Induzir ele organicamente a partir da melhoria das condições de vida da população, isso toma tempo. Então, nós temos que aproveitar esses saltos tecnológicos e oportunidades. Os data centers, como foi bem mencionado, e também a indústria de hidrogênio. Agora, no ponto específico que você mencionou, a indústria de eletricidade no Brasil, ela, por ser um bem essencialíssimo, nós podemos falar de todos os serviços públicos aqui, mas sem dúvida alguma, se existe um que é mais do que essencial, é a eletricidade. Ele é essencialíssimo. E, naturalmente, esse serviço foi provido historicamente pelos governos ao longo do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. Um enorme trabalho e contribuição que a Eletrobras desenvolveu no seu tempo e as empresas de distribuição estaduais. O tempo mudou, necessidade de investimentos cada vez maior, o Estado se deslocou dessas atividades e tem agora as empresas privadas que fornecem esse serviço. E o que é que acontece por essa característica intrínseca? Os governos têm uma enorme tentação de induzir políticas públicas na conta de energia elétrica. É muito mais fácil, porque se você não pagar a sua conta de energia elétrica, você é cortado. Então, inserir benefícios, incentivos políticos nas tarifas de energia elétrica, isso é mais fácil. Historicamente é assim que é feito. Não sei se todo mundo sabe, mas o consumidor de energia elétrica paga. Vamos lá contar. Incentivo à irrigação. Ele paga incentivo a painéis solares. Então, eu não tenho um painel solar na minha casa, mas eu pago painéis solares para outros usuários. Eu pago desconto no fio de uma indústria que não é mais embrionária, muito pelo contrário, ela é amplamente desenvolvida no país, a indústria de custos, ela reduziu-se absurdamente, painéis solares reduziram mais de 90%,
mas o subsídio permanece na tarifa. A gente também incentiva e tem subsídio para carvão. Nós também temos incentivo para carvão. Então, tudo isso carrega em torno de 20% a tarifa de energia elétrica no Brasil. Já foi ano passado 17% e este ano 20%. Então, numa conta de R$100 do brasileiro, ele paga de largada R$20 para todo mundo que eu falei para vocês aí. Isso está certo? Isso está errado? Isso são políticas públicas. Tem também a tarifa social de baixa renda, que essa eu considero como a mais justa de todas. É justo que nós aqui, em Brasília, em São Paulo, em outras regiões, paguem para que a gente possa subsidiar a conta de energia elétrica das camadas mais vulneráveis, porque os custos de energia estão crescendo ao redor do mundo. Bem, quando a gente tem esse cenário de custos maiores no ambiente regulado, acontece a tentação natural para que você migre para o mercado livre. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode ir para a indústria da geração distribuída, porque ela é subsidiada e tem um nicho bastante grande e representativo. Hoje, no Brasil, a maior fonte de geração de eletricidade ainda é a hidroeletricidade, mas a segunda é a geração distribuída. Essa geração vai crescer até 2034, eu acho, para 76 gigawatts. E ela vai representar em torno de 25% da geração do país. Bem, então, neste ambiente, veja, uma parte da energia que era regulada, que poderia ir para o mercado livre, ela vai para a geração distribuída. Um outro problema, em função dessa grande quantidade de incentivo, é que você entra com toda essa geração durante o dia, basicamente, que é quando tem sol, e ela não é controlável. Então, o operador não consegue controlar, porque ela entra no grid e o operador tem que gerir a rede a partir das fontes controláveis. Então, nesse momento, ele começa a cortar geração renovável, basicamente eólica e solar centralizada. E aí vem o efeito do curtailment. Nós já chegamos a cortar 90% da geração renovável no Brasil. Nós temos hoje rampas de 40 gigawatts. Significa que durante o dia você tem uma quantidade muito grande de geração solar, basicamente distribuída. Ela entra no grid, o operador tem que reduzir a geração. No final da tarde, o sol se põe e toda essa geração que estava antes tem que ser reposta. Então, o operador tem que despachar, fazer uma rampa de 40 GB. Eu vou dar um número para vocês. A Espanha tem em torno de 30 GB no país e Portugal 7. Então, todo dia o operador desliga e liga a França e a Espanha juntos, no final da tarde. Então, veja, essa energia que ela não é fornecida pelos geradores renováveis, ela tem que ser comprada para cumprir lastro. Então, vai-se lá outro pedaço que você tira do mercado livre. E você tem as grandes geradoras, a CEMIG é uma delas, que tem uma parte da sua energia que, para fazer a comercialização, elas têm primeiro próprias comercializadoras. Só que para negociar essa energia, elas têm que ter as suas estratégias de negócio. Então, ao avaliar isso, pode ser que estejam tomando posições mais conservadoras, mas isso é comportamento natural de mercado. Se há ou pode estar havendo algum abuso, nós temos instrumentos para que a gente possa avaliar. Mas nesse momento que a gente tem, Fernando, é basicamente primeiro uma resposta aos subsídios. Então, o que eu falei para você, presidente Magda, a senhora falou que a lei da oferta e da procura, ela não pode ser revogada. Mas no setor elétrico, hoje, nós temos um grande problema. Alguém está lutando para revogá-la. Porque nós temos hoje uma sobreoferta estrutural de energia. Então, significa que nós
temos mais energia do que consumimos. Então, qual seria o comportamento natural segundo Adam Smith? Nós teríamos que reduzir o preço da eletricidade. Mas não acontece isso, porque as empresas não respondem ao estímulo natural do mercado, elas respondem aos subsídios que recebem. Então, por exemplo, uma decisão racional de um gerador hoje não poderia construir uma planta nova de geração renovável, porque eu tenho o risco do curtailment, eu tenho outros problemas associados, mas basicamente o risco do curtailment, mas eu recebo um incentivo, eu recebo um subsídio. Então, em vez de responder uma lógica empresarial, eu respondo a lógica do subsídio. Então, a gente tem que, o nosso querido Arnaldo, conhecedor desse tema e muito em breve deve estar trabalhando para que a gente possa resolver essas distorções. Sandoval, Posso adiantar? Estamos de volta aqui nos estúdios ao vivo, ouvindo o Sandoval Feitosa, aqui, o diretor da ANEEL, falando sobre essa sobreoferta estrutural de energia, que a gente sabe que é uma realidade o que existe aqui no país, um debate importantíssimo sobre transição energética, conduzido pelo nosso âncora Fernando Nakagawa. No CNN Talks Infraestrutura, o primeiro CNN Talks com esse carimbo de infraestrutura que a gente traz, tivemos há pouco Magda Chambriard, presidente da estatal, também nos palcos.